Pensemos agora na vida pública do Senhor. Comecemos por Caná da Galileia. Houve um casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. A atitude da Virgem é tão materna, tão natural. Ela sabe, como qualquer mãe deste mundo, que pode contar com o filho. Ele e seus discípulos poderiam tomar alguma providência. Caná não era longe de Nazaré, eles conheciam todo mundo ali. Conheciam todo mundo, né? Veja, tanto que eles foram convidados para aquelas núpcias. Jesus lhe respondeu: mulher, que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. É uma resposta tremenda. Primeiramente, de novo, marca uma distância entre Jesus e sua mãe, como que negando à Virgem qualquer direito materno sobre o seu ministério, seus tempos, suas iniciativas. Pode procurar na Bíblia toda, essa expressão que há entre mim e ti é sempre essa, de distância, de marcar um limite para o outro. Depois, mais uma vez, a declaração do seu compromisso unicamente com a hora do Pai. A minha hora ainda não chegou. A hora só vai chegar em João 17:1. Pai, chegou a hora. É a hora da cruz. Mas na hora a mulher vai estar lá novamente, viu? Mulher é fogo. Não chegou, ela vai marcar. Quando chegar a hora, ela vai dizer: chegou e eu estou aqui, ao pé da cruz. Vejam bem, a Virgem vai ter que ir sempre mais, deixando que Deus seja o tudo na vida de Jesus. Sua maternidade biológica vai sendo cada vez mais deixada em segundo plano. Tudo nela, dolorosamente, pouco a pouco, vai sendo colocado em função do reinado de Deus. Que há entre mim e ti? O que nasce da carne é carne. Mas é surpreendente a atitude de Nossa Senhora. Não discute, não objeta. Sua mãe disse aos que estavam servindo. Vocês tentem imaginar a cena. Nossa Senhora escuta aquilo, deve ter se calado, pensado, engolido aquilo lá, e sem saber como, mas sabendo pelo instinto da fé, chamado servos. Veja, fazei tudo o que ele vos disser. Entrega a ele. Nem ela sabia o que ele ia fazer. Entrega a ele. Entrega. Tão surpreendente quanto a resposta do Senhor é a inesperada reação da Virgem. Não contesta, não se espanta, não desanima. Ela é uma pobre, apenas uma serva, como o nosso pai Abraão. Ela é despojada de amor próprio. Como que já experimentada com a atitude de Jesus, lembra do templo, dos 3 dias? Simplesmente ordena aos servos que vão a Jesus. Note-se que sua ordem exprime uma total confiança no Filho, uma certeza convicta de que ele faria algo de efetivo, conforme o seu pedido. Ela não sabe direito o que é. Ela se abandona. E, no entanto, a resposta do Senhor não deixa de ferir, de marcar certa distância, de significar uma perda. O que há entre mim e ti? Maria, a pobre, a que vai sempre e em tudo, perdendo tudo para o Senhor, deixando que Ele invada a sua vida, que vá plasmando a sua existência. Jesus disse: enchei as talhas de água, agora tirai e levai ao encarregado da festa. O encarregado provou sem saber de onde viesse, chamou o noivo e disse-lhe: tu guardaste o vinho bom até agora. É realmente impressionante. Se ainda não chegar a sua hora, por que Jesus realizou o sinal? Apesar de marcar distância em relação ao pedido da sua mãe, ele prontamente realiza o seu desejo. A Virgem, na sua obediência,
na sua pobreza diante do Senhor, torna-se rica. Poderíamos dizer dela o que dizemos dos verdadeiros pobres e peregrinos de Deus. Tendo Deus, tinha tudo, mas para chegar a ter tudo, foi preciso ir se despojando de tudo, para que Deus fosse o tudo do seu coração. Maria viveu isso. Maria não tinha direitos sobre Jesus. Não tinha. É a pobre. Pela sua pobreza e liberdade interior, jorrou o vinho bom naquela boda. Pelo seu desapego de todo amor próprio, os noivos alegraram-se com o vinho melhor. Pela sua persistência humilde e confiante, Jesus fez brilhar algo da sua hora, antes da hora, e manifestou a sua glória. Como Abraão, a Virgem vai se tornando uma bênção. Ser uma bênção. Na Escritura, o vinho não é sinal da bênção, não é sinal do Espírito, da alegria messiânica. Vejam o que a disponibilidade, a pobreza, a humildade, o silêncio de Nossa Senhora fazem. Agora um passo adiante no caminho da peregrinação da Mãe do Senhor. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao redor, eis minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Outro texto de sentido profundo, mas à primeira vista desconcertante no tocante à Virgem. Veja, temos que perguntar, por que esta resposta tão dura de Jesus? Marcando distância em relação aos seus familiares, inclusive a sua mãe. Primeiro vejamos, o que é que eles queriam indo lá? São Marcos diz, Jesus voltou para casa e outra vez se ajuntou tanta gente que eles nem mesmo podiam se alimentar. Quando os seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo, pois diziam, está ficando louco. Eles foram lá para deter Jesus, para levá-lo para casa. Vejam, eis aqui. A verdade é que, de modo geral, Jesus não gozava de boa reputação entre os seus. João diz mesmo, no capítulo 7, que a família não tinha Jesus em boa fama. A família de Jesus tinha uma mágoa grande dele, né? Porque ele era filho único de mãe viúva e deixou a mãe só, nas costas da parentela. E foi pregar o reino de Deus. Isso é uma coisa grave. Pode procurar nos escritos judaicos. Honra teu pai e tua mãe. Cuida de teu pai e de tua mãe. Veja, Jesus tem pena da viúva de Naim, porque era mãe viúva de um filho único. Mas deixa dele sozinho. Olha as dores do reino de Deus. Por isso a Virgem sempre aparece com os irmãos de Jesus. Sempre aparece nas costas dos parentes. Nossa Senhora não deve ter ouvido coisas muito bonitas sobre Jesus no seio da família. É interessante isso. Pode olhar, João 7, 5. Talvez Jesus fosse tido como um exótico, alguém fora de si, um visionário, um alucinado. Sendo filho único de mãe viúva, certamente não era bem visto pelos familiares. É este o contexto e o espírito de ânimo que levam seus parentes a irem buscá-lo, né? De modo a trazê-lo, se possível, à força. Será que a Virgem Maria partilhava tais sentimentos? Observando o comportamento geral de Maria nos evangelhos, não seria este o seu estado de ânimo. Ela meditava, guardava no coração, intuía, sabia observar em silêncio. Então, por que foi buscar o seu filho junto com os parentes?
teria motivos para fazê-lo. O cuidado materno pela saúde de um filho que não se poupa, a pressão dos parentes para ajudá-los a convencê-lo a vir para casa, a tentativa tão feminina e tão materna de mediar a situação de conflito familiar. Como quer que seja, a Virgem vai como carne da carne de Jesus, como sua mãe, com responsabilidade materna em relação ao filho. Mas Jesus não se deixa condicionar ou prender pelos laços da carne. Ele veio para estabelecer o novo Israel como uma nova família nascida do Espírito de Deus e no Espírito de Deus. Uma família que ultrapassaria o Israel segundo a carne. Por isso a resposta de Jesus: a minha família é a que nasce do Espírito, é quem ouve a palavra de Deus. Uma nova família, um novo nascimento do Espírito derramado nas águas batismais, na perspectiva do reino. Tudo com um sentido belo, profundo em função do reino, mas isso não alivia a ponta de dor no coração da Virgem. Ela ia se tornando sempre mais pobre. Maria foi perdendo o direito sobre o filho, segundo a carne. Que nasce da carne é carne. Cada vez mais serva, mais despojada, mais centrada no Deus Santo de Israel. Onde é que nós seria buscar refúgio e consolo nessas coisas? Em Deus. Eu sou a serva, faça-se. Veja, é o que o conselho diz, ela peregrinou na fé. Finalmente a hora tremenda da cruz, né? Está lá de pé, está lá de pé. Em Caná, Jesus dissera à mulher: a minha hora ainda não chegou. Agora a hora chegara. Pai, chegou a hora. É a hora da glorificação do enviado do Pai, a hora da glória. E aí encontra-se a mulher. Né? Nossa Senhora é como uma moldura do quarto evangelho. Está no começo e no fim. Ela está quando a hora não chegou e está quando a hora chegou. Veja, ela está como mãe, né? Mãe, a mãe de Jesus estava lá. Mas ela é também a discípula que vai com o Senhor até a cruz. Veja, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Para João, ela é a mãe, é a mãe do Senhor. Para os sinópticos, ela é a discípula perfeita. De pé, encontram-se a mãe de Jesus e o discípulo. 4 vezes nestes 3 versículos aparece a palavra mãe. Segundo João, a maternidade da Virgem está fortemente presente na hora da cruz. A hora do Senhor parece ser também a hora da manifestação da maternidade eclesial de Maria. A mãe e o discípulo amado. Este último representando cada discípulo, todo discípulo que vai com o seu Senhor até a cruz. Todo discípulo que vai com Jesus até a cruz encontra a mãe. A mãe está lá com o discípulo. Na hora da cruz de Cristo, na hora em que o discípulo participa da cruz de Cristo, Nosso Senhor diz: tu estás aí gemendo, participando da minha cruz, eis a tua mãe, que te consola, que te anima, ela que também sofreu ao pé da cruz. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo, diz: mulher, eis o teu filho. Não a chama mãe, não é uma cena íntima, não, é uma cena teológica. Mulher, é a mulher do Gênesis. O mesmo jardim do Gênesis está ali, é o jardim, havia ali perto um jardim onde sepultaram Jesus. A árvore do Gênesis, a árvore da cruz. E ali está a mulher, é a Virgem Maria. Veja, o novo Adão, Cristo, e a nova Eva, que vai nascer do lado de Cristo, na água e no sangue, mas que é personificada em Maria. Veja, mulher,
nova Eva, eis o teu filho, meu discípulo amado. Aqui é um outro dado importante. Isso aqui é impressionante como os protestantes têm coragem de negar isso aqui. Todo discípulo de Jesus, todo, é filho de Maria. Ou dito de outro modo, quer o discípulo queira, quer não queira, Maria é mãe dele. Nosso Senhor diz, mulher, eis o teu filho. Não pergunta se o discípulo quer ou não quer. Mulher, eis o teu filho. É meu discípulo, é teu filho. Pronto. Agora, depois Jesus convida o discípulo a acolhê-la. Eis a tua mãe. Mas veja, as duas vocações, as duas exortações nascem do próprio Jesus. Mulher, é teu filho, cuida dele. Pronto. Depois Jesus olha para você e diz, olha, ela é tua mãe. E o Evangelho termina dizendo o que o discípulo deve fazer. A partir daquele momento, o discípulo a levou para o que era seu, para a sua intimidade, para a sua vida, para a sua casa. Então, a experiência de discipulado tem a presença da Virgem Maria. Isso é normativo na Sagrada Escritura. É normativo. Veja. Pois bem, aqui se cumpre o mistério de Eva. Não é? Interessante que o nome da primeira Eva é uma mentira, porque Eva, na etimologia bíblica, é mãe dos viventes. Mas depois do pecado, a gente não é vivente em coisa nenhuma, a gente nasce marcado pela morte. A gente está numa situação de morte. A verdadeira mãe dos viventes, daqueles nascidos da água e do Espírito, é Maria. Ela muda o nome de Eva. Ela redime a honra de Eva. Pois bem, então, aí sim, Nossa Senhora, no correr da história, ela pode dizer como São Paulo. Essa frase caberia perfeitamente nos lábios de Nossa Senhora, de Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A gente vai ver Nossa Senhora formando os discípulos no cenáculo. Veja, é interessante que para João a cruz é um prenúncio de Pentecostes. Uma coisa muito bonita é que ao pé da cruz você tem a Virgem, a mãe, e a igreja, representada no discípulo. Jesus inclina a cabeça e entrega o Espírito. Essa entrega ao Espírito é prenúncio de Pentecostes. É prenúncio do que o Senhor vai continuar fazendo para sempre, até o fim dos tempos, entregando o Espírito à igreja nos sacramentos. Mas observe, antes de entregar o Espírito, ele inclina a cabeça, quase que para soprar sobre a mãe e o discípulo. Quase que para mais uma vez tornar fecunda a mãe, para que ela gere o discípulo, para formar e gerar Cristo em nós, gerar a igreja. Aquilo que São Lucas vê em Pentecostes, São João vê misticamente na cruz. Os padres da igreja deitam e enrolam nisso aí, mostra isso de modo maravilhoso. Veja, Maria é mãe da igreja. O título que o Vaticano II não, que Paulo VI deu para Nossa Senhora, porque é interessante, né? Foi proposto no Vaticano II dar a Maria o título de mãe da igreja e os padres conciliares não deram. Tiveram medo. Porque diz, mas na tradição não existe uma afirmação explícita de que ela é mãe da igreja. Ela é mãe dos cristãos, é mãe de cada cristão. Mas ela não é mãe da igreja, ela é filha da igreja, ela é membro supereminente da igreja. Mas aí no final do concílio, no encerramento, Paulo VI, disse, nós damos à Virgem este título suavíssimo, mãe da igreja, Mater Ecclesiae. Está certo.
Está certo. É mãe da igreja. Tem fundamento bíblico de sobra. Mãe da igreja. E a cena de Pentecostes, né? É muito interessante que na iconografia, vocês vejam como uma boa teologia tem que olhar como a fé da igreja evolui, como o Espírito fecundou. Quantas vezes nas cenas de Pentecostes, quem está no centro? A Virgem Maria. O Espírito descendo, é quase descendo sobre ela, para torná-la fecunda para gerar a igreja. A mãe da cabeça se torna mãe do corpo. Mãe de cada membro e mãe do corpo todo. Ela é filha da igreja e é mãe da igreja. Como Dante dizia, né? Maria, filha do teu filho. Também a igreja, a gente pode dizer a Maria, né? Que ela é filha, como que ela é filha da tua filha. Porque ela é mãe da igreja e é filha da igreja. É membro da igreja. Membro supereminente da igreja. São as coisas de Deus. Não é a nossa lógica cartesiana, é a lógica de Deus que ultrapassa a nossa. Pois bem, e aí a gente vê Nossa Senhora em Pentecostes, pode ver Nossa Senhora no capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida de sol. Né? Mas para terminar, nesse último parágrafo aqui, o que significa, não é? O que significam todos esses textos? Veja, Maria foi mãe plenamente humana, mãe no pleno sentido da maternidade, né? Uma mãe cuidadosa, uma mãe com instinto de proteção, de superproteção ao filho. Jesus foi quebrando isso em Nossa Senhora, não para destruir a maternidade, mas para abri-la para a perspectiva do reino. Jesus foi preparando Nossa Senhora para passar de uma maternidade segundo a carne para uma maternidade segundo o Espírito. Por isso ele foi cortando o cordão umbilical. Se a gente deixasse pegar pelos laços da carne, a gente está frito. Está frito. Eu perdi minha mãe há 4 anos atrás, não é? Mas eu, bispo, e às vezes a mamãe ligava e queria mandar na minha vida. Eu dizia: mãe, a senhora já percebeu que eu tenho cabelo branco e que sou bispo? Mas eu sou sua mãe. Então, com essa frase aí, né? Então Nosso Senhor foi cortando, né? Nosso Senhor foi pegando a mãe dele, atenção, e colocando-a na perspectiva do reino. É fantástico isso. De modo que ao pé da cruz você tem uma mulher pronta. Você não tem Nossa Senhora se descabelando, desmaiando. Ah, meu filho, não. É de uma dignidade, de uma maturidade, de uma liberdade. Ela está pronta para perder o filho e ganhar os filhos. Ela está pronta para colocar a maternidade dela na perspectiva do reino de Deus. E assim como o sacrifício... Agora veja que coisa impressionante para terminar. O Deus que poupou o filho de Abraão no Monte Moriá, não poupa o próprio filho, não poupa o filho de Maria no Monte Calvário. E como Abraão sacrificou Isaac, Maria oferece o filho. A participação de Maria ao pé da cruz é ativa, está lá em João. Quando a gente canta Virgem oferente sem igual, nesse sentido Maria está muito presente no nosso sacerdócio. Por que é que em todas as famílias litúrgicas, não só o rito latino, não só a família latina, em todas as famílias litúrgicas, na Eucaristia, na Santa Sinax, na Divina Liturgia, se pronuncia o nome da Virgem Maria. E dentro da anáfora, dentro da oração eucarística. É proibido celebrar a Eucaristia sem citar a Virgem Maria Theotokos. Não é por acaso. É porque a igreja não pode oferecer o divino sacrifício sem fazer menção àquela que foi virgem oferente, que esteve ao pé da cruz.
Então ela é mãe dos sacerdotes. Ela está muito presente no nosso ministério. Ela nos ajuda a entrar nessa dinâmica da fé. Então, que ela nos ajude. Ela que caminhou na fé, ela nos ajude, meus irmãos, a caminhar diante de Deus, na fé como nosso pai Abraão, até a terra prometida, que não é uma posse desse mundo, mas o próprio Deus. Nunca esqueça, menos do que Deus não serve, não enche nosso coração. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feito. Deus os abençoe.